Semana de carnaval e eu acredito que muita gente pode ter aproveitado a data para descansar, dar uma desligada mental do caos da democracia tupiniquense. E eu entendo perfeitamente. Mas se o preço da liberdade é a eterna vigilância, eu preciso te atualizar do que rolou essa semana e como a saga para salvar a democracia destruindo o Estado de Direito segue firme em seu propósito. E a síntese é muito clara. Eles querem derrotar o bolsonarismo. Com Lula não ajudando a ajudar e seguindo em suas ações não só idiotas como quase senis, o tom tem que subir. E se a galera apontar que, você não pode fazer isso, você é doido, pode ser o preço a se pagar. O relógio está correndo, as pesquisas estão comendo solta, a pressão internacional aumentando. Portanto, se dá para fazer algo, tem que ser agora. E qual é a nossa parte nessa história? Documentá-la. E é o que faremos nesse vídeo. Tá no ar mais um episódio da série Era Uma Vez em Brazuela. Porque eles até podem dizer amar essa terra, mas somos nós que lutamos por ela. Dá medo? Mas vamos com medo mesmo. Eu sei que vai parecer meio chatinha a conexão que eu vou fazer, mas vocês vão entender como ela é importante. Assistimos o avanço da Suprema Corte em cima do bolsonarismo começar em 2019. Mas você lembra o que foi que aconteceu logo no início de 2019? 19 de fevereiro. Documento da Receita Federal aponta suposta fraude de Gilmar Mendes. Ministro vê ilícito e pede providências a Toffoli. E vale lembrar que a Receita Federal é submetida ao Ministério da Fazenda, que por sua vez é submetida ao governo federal. Pois é, Bolsonaro era o presidente e Moro o ministro da Justiça. Só um detalhe. No dia 11 de abril daquele mesmo ano, mais um escândalo. A matéria capa da revista Cruzoé mencionava o amigo do meu pai. E a matéria dizia que a Odebrecht teria pago propina a Toffoli, que era o AGU do governo na época, em troca da liberação para operar uma hidroelétrica em Rondônia. Pois é, em 2019 a Suprema Corte estava no olho de um furacão. E foi no meio disso que o Toffoli abriu o famigerado inquérito das fake news, entregou sem sorteio ao ministro Alexandre, que censurou a publicação da revista em todo o país. O que chocou muita gente. Na sequência, a corte começou a rediscutir a prisão após segunda instância. E só para que fique claro, o entendimento de que após a segunda instância poderia gerar a prisão do indivíduo foi estabelecida pela mesma corte em 2016. Lula foi preso em 2018. Aí, nos primeiros meses de 2019, a corte decidiu que isso precisava ser revisto. Menos de 3 anos após sua própria decisão, sabe-se lá por quê? Nem tão sabe-se lá por quê. Já que em 7 de novembro daquele mesmo ano, o Supremo derrubou seu próprio julgamento e soltou Lula, condenado no maior esquema de corrupção que esse país já viu. Aí o que rolou foi uma avalanche de revolta, porque... Como assim, gente? As pessoas tinham o endereço certo para entregarem o osso entalado na garganta. A própria Suprema Corte. Que não gostou de se ver tão atacada em toda a internet. E o remédio para tal comportamento estava nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. O inquérito das fake news, que foi usado para investigar a todos que colocassem em xeque a idoneidade da corte. Dentro desse inquérito, pessoas sofreram busca e apreensão, foram acusadas de crimes não previstos no ordenamento jurídico e, devido à pressão ideológica da época, a grande mídia validou tudo como algo necessário. Isso tudo ocorreu no primeiro ano do governo Bolsonaro. 6 anos depois, esse inquérito segue aberto, investigando bolsonaristas, sendo algo jamais antes visto na história brasileira. Muito menos numa democracia. Aí vale lembrar o áudio da Janaína Pascoal em que ela disse, abre aspas, eu acho que o Bolsonaro assustou tanto o Supremo que o Supremo precisou soltar alguém que pudesse ter peso para enfrentá-lo, porque jurídicas as decisões do Supremo não foram. Fecha aspas. Tô mencionando esse contexto porque a Transparência Internacional foi lá na OEA e denunciou o Toffoli por suas decisões favoráveis à Odebrecht, que acabaram não só extinguindo os processos no Brasil, como comprometeram investigações na América Latina. Grave essa informação. Vindo para um tempo mais recente, vamos para as eleições de 2022, onde de fato Lula disputou e ganhou do Bolsonaro por 50,83% dos votos. Um peidinho a mais que a metade. Parabéns, galera do voto nulo, porque é tudo igual. Essa culpa é de vocês.
Mas um resultado tão apertado significaria que, se Lula não fizesse um governo bom e não cumprisse o que havia prometido em campanha, Bolsonaro teria grandes possibilidades de retornar ao poder, já que, pela primeira vez em décadas, teríamos o fator de comparação. Com Bolsonaro, minha vida era melhor do que com Lula. Então volta a ódio, porque eu quero tomar café e comer omelete. Aí veio o 8 de janeiro, uma depredação de patrimônio público vazio num domingo. Terroristas queriam dar um golpe! E sempre que eu penso nisso, eu lembro que a mídia retratou o Hamas, um real grupo terrorista, como um grupo de combatentes. Muitos que estavam no 8 de janeiro e não participaram do quebra-quebra seguem presos até hoje, num julgamento feito em bloco, o que, mais uma vez, se torna inédito na democracia brasileira. Não existe individualização de conduta. A Débora, que escreveu de batom na estátua, está presa até hoje, afastada de seus filhos pequenos, porque ela foi colocada como uma pessoa perigosa para a sociedade, porque escreveu de batom numa estátua. Janones, o símbolo da esquerda nas redes sociais, confessou o crime de rachadinha, ou seja, roubou dinheiro público, porque, segundo ele estava com o nome sujo no SPC. Janones, criminoso confesso, assinou um acordo para não ser processado e dividiu a devolução do dinheiro em 12 vezes sem juros. Mas não se engane, eu não acho que os poderosos realmente acreditam que a Débora cometeu um crime pior do que o do Janones. Mas a Débora precisa ser usada para algo maior. Já chego lá. O 8 de janeiro aconteceu e Bolsonaro estava fora do Brasil naquele início de 2023. Ainda não se sabia o quanto daria para envolver o Bolsonaro naquela revolta popular. O que se tinha na mão era uma reunião com embaixadores e uma live em que Bolsonaro falava sobre a desconfiança de um sistema que ele criticava desde 2015. E eu não poder falar abertamente sobre o fato em questão é assustador, porque falar sobre o nosso sistema de votação no Brasil se tornou um crime. No Tribunal Superior Eleitoral, a pedido do PDT, um partido da base do Lula, Bolsonaro se tornava inelegível por 8 anos. Talvez uma forma de garantir que, mesmo que o Lula fizesse Merlin, o que era uma tragédia anunciada, o Bolsonaro não conseguiria voltar ao poder porque o Tribunal Eleitoral decidiu assim. Sob os aplausos da mídia tradicional, que não é segredo para ninguém, detesta o Bolsonaro,